E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Nós estamos totalmente comprometidos, totalmente dedicados, empenhados, determinados com a sua vitória, com as nossas vitórias, com as mudanças, com as transformações. Nós sabemos, nós aprendemos. Deixa eu ler, antes de eu falar o que nós vamos fazer, antes de eu falar, vamos lá, deixa eu ler algumas coisas com vocês. Mateus 12, 29. Diga comigo, ou como alguém, vamos lá gente, vamos lá, você veio para a igreja, não veio? Sim ou não? Então traga o Espírito para cá. Isso, traga o Espírito para cá, não traz só o corpo não, traga o Espírito para cá, mantenha ele focado aqui, porque esse é o segredo, tá? Esse é o segredo para você realmente obter o resultado, é conseguir trazer o teu espírito, manter o teu espírito, absorver aquilo que vai sair do altar. Diga comigo, ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar sua propriedade, a menos que ele primeiro se sobreponha e amarre o homem forte. Diga, então, de fato, ele vai saquear e roubar a sua casa. Olha como alguém pode entrar na casa do homem forte. Isso mostra que, e quando fala sobre isso, nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando do diabo. O homem forte a quem a Bíblia se refere é o diabo. E eu tenho que ser mais forte. Deixa eu mudar essa tradução para você ver. Outra tradução, muda aqui, por favor. Ou ainda, como pode entrar na casa do homem forte? É a mesma, muda a outra. Pode deixar essa, pode deixar. Depois vai para Almeida. Do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens, se primeiro não amarrá-lo. Se primeiro não amarrá-lo, só depois disso será possível saquear a sua casa. Muda. Tem mais uma aí? Ou como pode alguém entrar, diga comigo, na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Diga comigo, eu tenho que ser mais valente do que o valente, mais forte do que o forte, porque alguém vai sair amarrado aqui e roubado. Alguém é amarrado e roubado. Ou você amarra ou você é amarrado. Não tem como. Ou você amarra. Já viu a pessoa que diz assim, está tudo amarrado na minha vida. Ou você amarra ou você é amarrado. Ou você é o forte ou o diabo é mais forte do que você. Ou você é valente ou o diabo se torna mais valente do que você e prevalece. Porque não adianta a gente dizer que tem fé se essa fé não é acompanhada de obras. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos num propósito dos 52 dias, nós estamos num propósito de oração, nós estamos num propósito clamando, apresentando a Deus situações que precisam ser restauradas, e vamos colocar ainda mais força nisso. Sabe por quê? Porque nós entendemos uma coisa: a atitude das pessoas define como será o resultado da vida dela. A atitude define como será a vida de cada um. Então nós precisamos entender, cada pessoa tem uma atitude mediante os problemas, as lutas, as adversidades que passa. Tem gente que na luta, quando são pressionados, desistem. Outros, quando são pressionados, diga comigo, colocam mais força. E nós somos esse. Quando pressionados, nós colocamos mais força. Nós intensificamos. Nós oramos mais, nós buscamos mais, e em cima disso, nós estamos, sexta-feira, além de todos os trabalhos,
Sexta-feira, nós estaremos levantando uma corrente de oração. Sabe que hora? Quantas reuniões a igreja tem por dia? 4. Algumas igrejas 3, sede 4. 4. Quais são os dias que tem reunião? Todos. É intenso, é puxado. É intenso, é puxado. Nós temos colocado força. Se você chegasse um pouquinho antes, você não encontrava estacionamento, porque agora às 6 tinha um número grande de gente aqui. Nós vamos levantar 3 horas da manhã, numa grande corrente de oração. Nós, todo o ministério Mudança de Vida, nós pastores, a bispa vai entrar conosco ao vivo, 3 horas da manhã, o templo vai estar aberto 3 horas da manhã, por quê? Porque nós vamos colocar ainda mais força, nós vamos orar ainda mais, nós vamos pressionar ainda mais, nós vamos determinar ainda mais, nós vamos chamar a atenção de Deus, clamar, olha para nós, Senhor, olha, meu Deus, está aqui, ó, passa aqui, por favor, passa. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Diga comigo, e pela força se apoderam dele. Ou seja, os que colocam força se apoderam. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Diga comigo, e os que usam de violência, de força se apoderam dele. Muda a tradução, muda, tem mais uma aqui, por favor. As duas. Os que usam de força, os que colocam força, se apoderam do reino. E o reino de Deus, o reino dos céus, começa onde tem o seu governo. E o diabo luta para que as pessoas vivam. Quem é o Deus desse século? O diabo. Quem veio para roubar, para matar e para destruir? E Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, o quanto cremos? O quanto acreditamos, o quanto estamos determinados, o quanto cremos que o reino de Deus, aonde Deus governa, é um reino de bênçãos, é um reino de prosperidade, é um reino de paz. Nós enfrentamos as nossas guerras, mas nós vencemos, nós prevalecemos. Então nós vamos usar de força, nós vamos colocar ainda mais força, nós vamos clamar ainda mais, nós vamos sacrificar a nossa carne ainda mais, porque, como nós temos falado, a carne ela gosta de comer, beber e folgar. A carne não gosta de sacrifício, a carne não gosta de esforço. Ela gosta de comer, beber e folgar, mais nada. E aí a gente espera muito, quer muito, almeja muito, quer viver uma vida gloriosa, mas não está disposto a buscar com a força que a vida vitoriosa que nós almejamos requer. Que o nosso milagre, pagar o preço que o nosso milagre ou a vida que nós almejamos exige. Amém? 3 horas da manhã. 3 horas, bispo, por que 3 horas de sexta para sábado? Porque de sexta para sábado é mais fácil, entre aspas, porque nós não estamos mudando nada. A igreja não está buscando nenhuma facilidade, porque 3 horas da manhã, vai haver o culto na sexta-feira, todos os cultos normais, 3 horas da manhã nós vamos estar em oração, clamando, 7 horas da manhã tem clamor, e o meio-dia no sábado tem clamor. Então nós não estamos buscando facilidade, nós não estamos trocando uma pela outra. Nós estamos andando uma milha a mais, nós estamos dando um passo a mais, nós estamos andando uma légua a mais. Amém? Passa, por favor. Passa. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Diga comigo, jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Vocês que clamam ao Senhor, é como nós falávamos ontem, né? É como nós falávamos ontem que acontece com muitas pessoas. O que acontece com muitas pessoas? Tem muitas pessoas que dizem assim, nada dá certo na minha vida, o diabo luta tanto contra mim, é uma opressão tão grande. E nós temos visto e atendido pessoas
Ontem ainda, quando eu terminei o culto, não sei se está aqui e sabe que eu estou falando a verdade, ainda uma pessoa, falava isso pela manhã, uma pessoa, não sei se ele está aqui, ele me mandou uma mensagem ainda, quando terminou o culto ontem, e disse assim: a minha mulher falou com o senhor? Por quê? Porque, o que nós falamos ontem? O que acontece? Às vezes, tem pessoas que estão muito envolvidas. Cuidado com as distrações, cuidado com o seu momento de relaxar. Sabe aquele momento que você acha que é o momento de relaxar? Então você diz assim: estou estressado, estou sobrecarregado e eu preciso desestressar um pouco, eu preciso relaxar. E aí, qual que é o relaxar? Qual que é o relaxar? E eu preciso relaxar, então, isso nós atendemos. Eu preciso relaxar, então eu preciso assistir um filme, eu preciso esparecer. A pessoa começou a assistir filme, a pessoa começa a ir às 11, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 1h30, tem dia que termina 2 horas, tem que levantar cedo para trabalhar. Tem que levantar cedo para trabalhar, já levanta cansado, Levanta cansado, porque não dormiu a quantidade de sono necessário, não conseguiu dormir, aí levanta, vai trabalhar, aí a mente lenta, cansado, no processo de relaxar, porque você fica relaxando e comendo, colocando para dentro uma série de coisas que não vai acrescentar, só vai trazer malefícios e nada de benefício, e aí você não vê o dia, a pessoa não via o dia, a hora do dia terminar, porque o dia está estressante, o dia está oprimido, um dia cansativo, improdutivo, eu não vejo a hora de chegar em casa para poder descansar, eu preciso relaxar. Aí eu chego em casa, corro para onde? Corro para a televisão de novo. Aí eu começo o processo tudo novamente, e começo a comer, e começo a relaxar. E aí vira meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 2 horas. No outro dia eu levanto, eu tenho que trabalhar, mas eu estou cansado, a mente não acompanha, eu estou estressado, aí eu me torno improdutivo, porque eu estou recebendo cobrança. Aí tem outros que estão descansados, tem outro que está usando o tempo bem, tem aquele que está usando o tempo para se alimentar, para espiritualmente, para orar, para meditar, dormindo na hora certa, cabeça limpa. E aí vem outros e começa a passar na frente, começa a passar a cobrança, a cobrança, porque você precisa produzir, você precisa dar resultado, aí a pessoa não vê a hora de sair do trabalho para correr para casa e para relaxar de novo, porque o dia foi estressante, o diabo está lutando comigo, o diabo está me perseguindo. E se trata disso? Sim ou não? Por favor, você ficou em silêncio, não me assusta. Aí você vai falar a mesma coisa assim: minha mulher falou com o senhor, meu marido falou? Não falou, porque isso tem acontecido com mais frequência do que você possa imaginar. Aí a pessoa, ele não tem força para vir no culto, porque diz que o dia foi um dia puxado. Eu não tenho força para ir na igreja, porque o dia foi puxado, um dia duro de trabalho. Mas não vai ter força. A energia foi na direção errada. Estou envolvido com a coisa errada. Eu estou me tornando improdutivo, eu estou tentando relaxar com coisa que não relaxa. Entendeu? E aí, eu começo, ao invés de me alimentar com coisas que vão realmente me levar aonde eu quero chegar, mente lúcida, sabe, a minha fé, que eu preciso da minha fé, eu preciso estar em oração, eu preciso estar orando, profetizando, eu não posso me entregar, diga comigo, não se entreguem ao repouso. Então, quando a pessoa já não tem objetivo na vida, ela só quer relaxar. Quando a carne dominou, ele só quer relaxar. Ele quer resultados, mas a carne fala mais alto. E é o que a gente ensina, Quando nós vencemos, quando a vontade de vencer é maior do que o sono, do que a vontade de descansar, do que a vontade de dormir, do que a vontade de comer, do que a vontade de saciar a carne. É quando nós vencemos. Por quê? Porque o nosso sonho nos motiva, aquela vontade de vencer nos motiva, nos tira da estagnação. Passa, por favor. E não lhe conceda, diga comigo, e não lhe conceda descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Não, enquanto não atingir o objetivo, não descansa.
não descansa. Enquanto não atingir o objetivo, não descansa. Passa, por favor. Passa. Lucas 18:1, diga comigo. Ora, Jesus estava contando, diga aos discípulos, uma parábola para afirmar ou ensinar que em todos os momentos eles devem orar, diga comigo, e não desistir e desanimar. Deixa eu mudar essa tradução, depois eu volto. Muda essa tradução. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam, diga comigo, orar sempre e nunca desanimar. Então vamos lá. Orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. E não temia e não tinha respeito para com os homens. Havia uma viúva desesperada que naquela cidade ela vinha se aproximando dele e dizendo: dê-me justiça e proteção legal do meu adversário, ou seja, faça-me justiça contra o meu adversário, julga a minha causa, faça-me justiça, julga a minha causa. Por um tempo ele não quis, mas tarde ele disse para si mesmo: mesmo que eu não tenha medo de Deus e nem respeite o homem, ainda porque esta viúva continua, diga comigo, a me incomodar, diga, eu lhe darei justiça e proteção legal, vou lhe dar aquilo que lhe é seu por direito, do contrário, continuamente vindo ela, será um aborrecimento intolerável e ela me esgotará. Ou seja, deixa eu mudar essa tradução para você entender. Deixa eu mudar, muda ali, por favor. Esta viúva está me aborrecendo, ou me incomodando, me molestando. Vou fazer-lhe, diga comigo, fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Passa, por favor. Então o Senhor disse: ouça o que o injusto juiz diz. E Deus não defenderá nosso, ou não fará justiça, o justo, e vingará seus eleitos, seus escolhidos, diga comigo, que clamam a Ele dia e noite. Ele vai atrasar em fornecer justiça em seu nome? De maneira nenhuma. Eu lhes digo que ele defenderá e os vingará rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará esta espécie de persistência na terra, ou fé na terra? Quer que eu mude a tradução? Mude, por favor. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Diga comigo, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vai encontrar gente perseverante, vai encontrar gente que crê, vai encontrar gente que continua orando sem cessar, perseverando sem cessar, clamando a Ele de dia e de noite. O que a viúva fazia? O que o Senhor está dizendo? O dever de orar sempre sem nunca desanimar. Ele está contando a parábola de uma viúva, a história de uma mulher que todo dia batia a porta do injusto juiz. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, faz-me justiça, dê-me aquilo que é meu por direito, julga a minha causa, julga a minha causa. Por um tempo o juiz não quis, mas pela perseverança daquela mulher, julgou a causa dela. Aí o Senhor vem e diz: vocês viram o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Amém? Está entendendo que às vezes tudo que Deus está trabalhando e treinando o seu povo é esse espírito, a perseverança? Por que a pessoa persevera? Por que a pessoa acredita? Por que a pessoa clama? Porque ela crê. Porque a pessoa coloca ainda mais força? Porque ela crê. Ela coloca ainda mais força. Eu creio, eu vou buscar, eu vou clamar. Julga a minha causa, faz-me justiça, me dê aquilo que é meu por direito, Senhor. Quem está contando, quem está dando a receita? Jesus. Jesus está contando a parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca desanimar. O que acontece com a maior parte das pessoas? Ora um pouquinho e desanima. Ora um pouquinho e desanima.
hora que acontece um pouco diferente daquilo que estava esperando, desanima. É o dever de orar sempre. É o dever de orar sempre, sem nunca desanimar, sem desfalecer. Não busque repouso. Não busque repouso. É o que eu disse, está vendo que coisa desgraçada? Que praga. Você vê que você vai se entregando à carne e a carne vai dominando. Ela vai dominando. Você viu o que eu disse aqui? Acontece continuamente. Continuamente a gente atende pessoas que estão num ciclo vicioso, um ciclo destrutivo. Um ciclo que diz que não tem força para orar, mas por que não tem força para orar envolvido com coisa errada? Por que não tenho ânimo para vir na igreja? Estou envolvido com coisa errada. Por que eu disse que eu não consigo? Está uma luta, uma guerra muito grande. Por quê? Porque eu estou gastando minha energia na direção errada. Às vezes eu estou num ciclo vicioso de ações destrutivas. E no caso que eu citei aqui, não é só a parte física, porque vai prejudicando a sua saúde, dorme poucos problemas, cobrança, estresse, né? A saúde vai ficando acima do peso, a relação familiar vai de mal a pior, porque quem entra nesse ciclo vicioso, a relação familiar vai de mal a pior. Casamento destruído, né? O relacionamento do casal, o relacionamento familiar, porque está tudo separado, está tudo dividido. E aí a pessoa diz assim, eu não tenho força, às vezes eu chego na igreja, mas não vai ter, querido. Nós precisamos usar a nossa inteligência para não permitir que o diabo use a nós mesmos para nos roubar. A nós mesmos. Porque às vezes, o diabo vai colocando assim, não, você precisa relaxar. Quem relaxa cheio de problema? A gente relaxa quando está com a vida abençoada. É verdade ou não é? Você não relaxa enquanto você está cheio de problema. Você consegue relaxar um pouco mais quando você está com a vida organizada. E se a gente não colocar força para organizar a vida, ela não se organiza sozinha. E se a gente não colocar força espiritualmente, né? Lembra de Moisés lá no deserto? Mãos levantadas, vencendo a guerra lá embaixo, o exército. Cansava, baixava as mãos, os amalequitas venciam. Os inimigos venciam a guerra. Levantou a mão na posição novamente espiritual, a fé no lugar alto, né? Espiritualmente no lugar alto, prevalecia novamente. Abaixava os braços, começava a perder novamente. Está aí cheio de exemplos para nós. Amém? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é conquistado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto à nossa fé, né? Nós estamos aqui hoje, você está com as portas da igreja abertas, você veio correndo para a igreja, você veio... Nada te atrapalhou você chegar na igreja hoje, não é? Sim ou não? Quem ama Jesus? Ama mesmo, gente? Vou te mostrar como tem gente, não é de vocês que eu estou falando não, tá? Não é de vocês que estou falando, não. Mas tem gente que ama Jesus, né? Quantos morreria por Jesus? Porque tem gente morrendo por Jesus. Todos os dias. Tem gente, momentos como esse, escondido em algum lugar. Escondido em algum lugar. Hoje nós estamos aqui abertos, não tem nada que nos atrapalha. Porta aberta, liberdade. Para cultuar, para clamar, para ouvir a palavra, para trazer os ensinamentos. Nesse momento, em algum lugar por aí, tem gente escondido, com ânsia, desejo de ouvir a palavra, orando escondido. E aí eu fico pensando, tem gente morrendo por Cristo. Às vezes a gente diz assim, que nós amamos o Senhor, mas será que morreríamos por Ele? Porque às vezes um problema nos afasta dele. Quando deveria nos aproximar ainda mais, que nós sabemos que tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Jesus, um problema nos afasta dele. Uma tribulação nos afasta dele. Mas que amor é esse? Porque nós estamos sendo treinados e preparados para isso. Se eu tivesse que negar a minha fé hoje, eu negaria? Porque agora nós estamos falando de salvação. Se entrasse por alguém por aquela porta agora e dissesse assim, como isso acontece já, e vai acontecer muito mais continuamente, intensamente, futuramente, se entrasse alguém e dissesse assim,
Ou vocês param com essa palhaçada, cai todo mundo fora daqui, nega a sua fé, nega Jesus, ou vocês estão mortos. Quem morreria? Aí a gente descobre. A gente descobre se a gente ama Jesus realmente. Porque a gente fala, ele deu a vida por nós, mas tem muito hipócrita que não dá a vida por ele. Tem muita hipocrisia na fé. Ele deu a vida por nós, mas quem daria a sua por ele? Então todo esse treinamento, essa perseverança nossa em acreditar na palavra, porque se eu não acredito nas promessas do Senhor, será que eu vou um dia morrer por ele? Se eu não resisto, não mortifico a minha carne para buscar a Deus, e quando nós estamos buscando por nós mesmos, porque quem precisa de oração é Deus? Diga para mim, quem precisa de jejum é Deus que precisa? Quem precisa de bênçãos e vitórias é Deus? Quem precisa somos nós. Então tudo que nós fazemos é por nós. Todo o esforço que nós colocamos é por nós. Somos nós que precisamos. Existem promessas para nós. E nós alcançamos essas promessas pela nossa fé. Está lá, se não fosse importante, né, toda a história passada, não tinha Hebreus, a galeria dos heróis da fé. O que tem lá? Pela fé, Abraão. Pela fé, Moisés. Pela fé, Davi. Pela fé, Gideão. Pela fé, Jefité. Pela fé, Sansão. Pela fé, conquistaram reinos. Pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, da fraqueza tiraram forças. Pela fé, na batalha se esforçaram. Tudo pela fé. Qual o segredo deles? Foi pela fé. Acreditando nas promessas, acreditando na palavra. É a mesma coisa para nós. É pela fé. É eu acreditar. É eu crer. Passa, por favor. Ezequiel 37. Pode mudar essa tradução. A mão do Senhor estava sobre mim. E por meio, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos, diga comigo, estavam muito secos. Sequíssimos. Espera aí, me levou a um vale de ossos, aonde não havia vida, ou ali tudo estava morto. Amém? Estava ali tudo morto, no chão, morto, sem vida. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Diga comigo. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Diga comigo, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Passa, por favor, diga comigo, e eu profetizei. Diga comigo, e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Diga, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir, ele me disse, diga comigo, profetize ao espírito. Espera aí, profetizar é com você. Profetizar, declarar é com você. O Senhor poderia ter dito assim, filho do homem, está vendo esse vale? Filho do homem, você está vendo esse vale? Então observe o que eu vou fazer. Olha a obra que eu vou realizar. Foi isso que Deus disse?
Não, ele disse: profetize sobre eles e diga a esses ossos, fale com esses ossos, profetize sobre esses ossos. Então eu profetizei conforme a ordem, eu profetizei conforme ele me mandou. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, tem Bíblia que está escrito assim, houve um rebuliço. Agora eu te pergunto, isso aqui acontece só aqui ou acontece aqui também? Essa é a pergunta que eu faço a você. Isso acontece só aqui ou acontece aqui também? É isso que precisa entrar dentro de você. Porque se a única coisa que você acredita que isso é uma coisa que acontecia no passado, infelizmente você só acredita num Deus que operou no passado, que é um Deus que não opera hoje. Inclusive lembrando que todo aquele testemunho da bispa acerca do filho dela foi em cima disso aqui. O Senhor é o Deus do vale de ossos secos. Eu creio que o Senhor pode fazer a mesma coisa. Eu creio, meu Deus, Senhor, eu profetizo sobre o vale, eu profetizo sobre o braço do meu filho, eu profetizo que o que não existe passa a existir, eu profetizo que cresça no lugar a carne, que forme, que cresça os tendões, que cresça a pele, que cresça. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que aquilo que só o Senhor pode fazer aconteça. E aí, o que é esse vale? A sua vida pode ser esse vale, o seu financeiro pode ser esse vale, a sua vida pode estar um vale de ossos secos, sem vida, no chão. Sem vida, no chão, tudo no chão, tudo em ruínas. E aí, o que eu faço? Eu creio na palavra e eu profetizo conforme ele foi falando, e eu profetizei conforme a ordem, e eu fui profetizando, e foram vindo os tendões, foi criando os tendões, e eu olhei e foi vindo a carne, foi crescendo a carne, e eu olhei e foi formando a pele, e eu olhei, mas se formou um corpo, mas não havia espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Amém? E aí, diga comigo, profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme, o que era só um vale de ossos, amém? É esse o Espírito que tem que estar em nós, é esse o Espírito, e é importante que você use a sua inteligência, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: mas isso, bispo, isso aí é lá do Velho Testamento, isso não acontece. Querido, deixa eu falar uma coisa importante a você. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Ele é pão? Então, mas literalmente ele é pão? Mas ele diz: eu sou o pão da vida. E nós cremos. Ele diz: eu sou a porta. Ele é porta? Às vezes tem pessoas que levam 100% ao pé da letra. E ela vive uma fé paralisada justamente por causa de pensamentos como esse. Ele me ensina, profetize. Ele me ensina, coloca mais força. Está vendo? O dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Estou contando a você uma parábola, mostrando a você sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Você vai perseverar, assim como essa viúva incomodou o juiz, eu quero ser incomodado por você. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Sim ou não? Sim, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Digo-vos que depressa, ele mesmo diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém, pessoal?